Graças e paz, amados. Estamos no dia 23 dos nossos 30 dias para viver. Chegamos até aqui e hoje nós vamos conversar sobre castelos de areia, criando um legado duradouro. William James escreveu: a melhor forma de viver a vida é investir em algo que ultrapasse sua própria duração. John Erskine disse: precisamos dizer aos jovens que os melhores livros ainda serão escritos, as melhores pinturas ainda serão realizadas, os melhores governos ainda serão formados. O melhor ainda está para ser realizado por eles. Gosto muito de ver meus filhos fazendo castelos de areia quando vamos à praia. Agora que são maiores, isso não acontece com tanta frequência, mas eles costumavam ficar sentados por horas, cavando, e alisando, e escavando, e ajeitando, numa tentativa de tornar as torres retas e formar um fosso bem feito para que então pudesse enchê-lo com água do mar. Quando eram bem pequenos, lembro-me de como ficavam assustados quando uma onda chegava perto. A maré ficava cada vez mais alta, até que a espuma começava a aproximar da borda do castelo e, por fim, o derrubava. Foram necessárias várias tentativas para que meus filhos percebessem que seus castelos de areia não eram permanentes. Eles simplesmente não durariam. Infelizmente, tenho visto muitas pessoas no final da vida com o mesmo sentimento. Elas trabalharam sem parar, sempre ocupadas, com uma agenda superlotada, insana. O corpo acaba forçando-as a diminuir o ritmo e observar aquilo que lutam tanto para construir. A dura realidade em que muitas vezes enfrentam é o fato de que muito do que se esforçaram para construir não vai durar. Depois da morte dessas pessoas, todas aquelas coisas serão varridas como um castelo de areia pela maré alta. Ao iniciarmos a última sessão e nos concentrarmos no princípio de partir corajosamente, é muito importante entendermos, antes que seja tarde, qual o investimento necessário para deixarmos um legado duradouro. Se você tivesse apenas um mês para viver, poderia fazer algumas mudanças para melhorar o que vai deixar atrás de você. O melhor mesmo, porém, seria saber que você contribuiu para seu legado todos os dias por muitos meses e anos, e que tudo pelo que trabalhou será eterno. A única maneira de criar essa herança duradoura é emprestar seus recursos mais valiosos nas áreas que oferecem maior retorno. As pessoas. Sim, nossos relacionamentos são o único investimento que não pode ser destruído por um incêndio ou por um desastre natural, nem ser perdido na bolsa de valores. Quantos de nós estamos usando nossos recursos para construir um alicerce permanente sobre nosso castelo de areia? Se realmente quiséssemos deixar um legado duradouro, precisamos olhar além de nosso lar. Nossa carteira de investimento, nossas joias de família. Se quisermos deixar um legado que as ondas do tempo não possam apagar, teremos de inspecionar o local onde está sendo construída a nossa vida. Precisamos avaliar com honestidade o castelo que estamos construindo para certificarmos de que ele não é feito de areia movediça. O primeiro aspecto dessa inspeção deve ser o teste de influência. Para deixar um legado nessa terra, é necessário que você passe por esse teste. Você pode ter mais ou menos oportunidades que eu, mas todos nós recebemos certo número de oportunidades para influenciar os outros e fazer a diferença na vida deles. Deus nos concedeu a habilidade de influenciar as pessoas e espera que o retorno do seu investimento. Ele quer que aproveitemos as oportunidades, em vez de fugirmos da responsabilidade de fazer a diferença na vida de alguém. Às vezes as pessoas ficam mais preocupadas em promover o próprio nome do que em causar impacto na vida dos outros. Elas pensam: se todo mundo souber quem sou, sentirei que sou importante e ficarei satisfeito. Abraham Lincoln observou com sabedoria: não se preocupe quando não for reconhecido. Esforce-se para ser digno de reconhecimento. A tentativa de se tornar famoso é semelhante a escrever o próprio nome na areia. As ondas do tempo vão apagar um dia. O nome de todas as estrelas do rock, do cinema, do atletismo, da política, dos presidentes, dos reis e rainhas, um dia serão esquecidos. Todos os que são famosos hoje serão apagados, porque as ondas do tempo continuam rolando. Eles vão apagar o nome de todos, exceto de um, o nome que está esculpido numa pedra, a pedra que foi removida da entrada de um sepulcro.
Lemos em Filipenses 2:10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Minha vida e meu tempo não são de fato meus. Eles pertencem a Cristo. E é o nome dele que vai durar. Somente deixarei um legado duradouro quando viver de modo a influenciar outros para Cristo. Você e eu seremos esquecidos um dia. A única coisa que vai permanecer é o que fizermos para Deus, a maneira como cumprimos o propósito para o qual ele nos criou. Então reflita um pouco. Pelo que você gostaria de ser lembrado? De que maneira está contribuindo para esse objetivo nesse exato momento? Quanto tempo durará esse legado? Para você deixar um legado duradouro, devemos passar pelo teste de influência e ser aprovados no teste de afluência. Se você deseja causar um impacto duradouro, analise como gasta seus recursos naturais. Você pode ser tentado a dizer, espera um pouco, mal consigo me sustentar, não sou rico, isso deve se aplicar à pessoa de posses. Eu entendo a sua situação, mas com muito poucas exceções, se você está lendo esse livro, está participando deste momento, é considerado rico pelo resto do mundo. Passar pelo teste de afluência não depende tanto da quantidade de dinheiro que você tem, mas sim do que faz com ele. Jesus contou a história de um homem que não passou nesse teste. Tratava-se de um homem rico e seus depósitos estavam cheios, de modo que disse, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Veja as consequências. Diz a Bíblia, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Lucas 12, 19 e 21. Deus disse àquele homem, não, você não pode expandir seus celeiros. Está acabado, você está fora. Essa vida que você está construindo não passou no teste da afluência. Eu o abençoei e você usou todas as bênçãos para si mesmo. Você fracassou na avaliação mais importante da vida. Todos nós temos de passar pelo teste da afluência, que um dia Deus vai nos pedir contas de que nos foi concedido. Não há nada de errado em ter riquezas, desde que tenhamos em mente tratar-se apenas de castelo de areias. Quando constroem castelo de areia, as crianças não ficam desoladas se a onda vem e destrói o trabalho. Elas não se afligem, simplesmente gostam de construir o castelo de areia. Devemos desfrutar os bens materiais que Deus nos dá, mas nunca nos apegar demais a eles e ficar arrasados quando a onda do tempo nos leva embora. A única maneira de passar no teste da afluência é contribuir. Devemos aprender a ser doadores em vez de tomadores, para fazer a diferença. Se retivermos o que possuímos e ganhamos o suficiente para o nosso sustento, fracassaremos no teste da afluência. Deus quer que sejamos canais de bênçãos. E se Ele achar que pode confiar em nós, que somos obedientes nessa área, continuará a nos abençoar. Em contrapartida, por que Deus nos abençoaria mais se vamos acumular o que Ele nos dá? Se nos apegarmos demais ao que Ele nos confia, nós nos assemelhamos ao homem que queria construir celeiros maiores. Usar com gratidão o que Deus nos dá para abençoar os que nos cercam é o único meio de construir celeiros eternos. Para você refletir, então, pense nos bens que você deixará algum dia. Quem vai herdá-los? Lembre-se de que, na realidade, nada nos pertence. Somos apenas administradores do que Deus nos concedeu. Vamos continuar. Também existe um teste, o teste da obediência. Paulo escreve em Efésios 5, de 15 a 11. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Talvez esse seja o maior segredo para deixar um legado importante. Tente entender o que o Senhor quer que você faça e realize. Obedeça a Deus porque Ele lhe concede tempo suficiente para fazer tudo o que precisa fazer em um dia ou na vida. Note que Ele não lhe dá tempo suficiente para fazer tudo o que os outros pensam que você precisa fazer. Para descobrir o que Deus quer que você faça, dedique tempo a Ele, ouça-o e então obedeça. Há milhares de coisas que podemos fazer na vida, mas apenas algumas Deus deseja que realizemos. Quando eu vivo de acordo com o plano divino para mim, tudo se encaixa. É como se multiplicasse meu tempo e me tornasse mais produtivo. A obediência sempre leva à bênção de Deus. Quando você usar sua influência e sua afluência para obedecer a Deus,
Deus vai te capacitar para deixar uma herança permanente. Então, reflita para a sua vida toda. Número 1, anote os 3 testes descritos aqui: influência, afluência e obediência. E atribua a si mesmo uma nota para cada um deles. Em qual área você tem mais dificuldade? Em qual delas acha que está se saindo melhor? Como sua vida deveria ser para que alcançasse nota 10 em cada uma dessas áreas? Número 2, reveja sua agenda no mês passado. Quanto do seu tempo foi gasto em objetivos temporários? Quanto do seu tempo foi gasto em legados eternos? Observe o canhoto do talão de cheques e os comprovantes de compra do cartão de crédito. Quanto do seu dinheiro foi investido em coisas temporárias? Quanto foi investido em coisas eternas? Pense em pelo menos uma maneira de investir em um legado duradouro na próxima semana. Número 3, escreva seu obituário. Inicie pela descrição da sua vida até agora e continue até o futuro. Pelo que você quer ser conhecido quando partir? Que legado deixará em seus relacionamentos? Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.